Brasileiras e brasileiros, fala meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série favorita, House of Cards, edição feijoada. O único lugar do planeta onde a realidade não só supera a ficção, como dá um duplo twist carpado na lógica e ainda sai rindo da nossa cara. Olha, eu adoro cinema, de verdade. Sou fã de carteirinha, de O Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, Os Sopranos. Mas vou ser extremamente honesto com vocês. Hollywood está perdendo feio de lavada para o script de Brasília. A verdadeira máfia, aquela raiz com pós-graduação em malandragem, não está comendo canole na Sicília ou usando o terno risca de giz em Nova York. Ela está vestindo toga de seda legítima, tomando vinho premiado de milhares de euros em Portugal e decidindo o futuro do seu voto, da sua liberdade e da sua padaria da esquina com uma simples e arrogante canetada. Vocês têm a prova do ladrão? Então puxa uma cadeira, pega a sua pipoca, bota uma água com açúcar do lado para não passar mal e se prepara, porque o STF resolveu por conta própria que o Tribunal Superior Eleitoral agora precisa de uma babá de luxo. Então aquele gorducho quer brincar um pouco, não é? E adivinha quem, com toda a sua humildade angelical, se voluntariou para o cargo de xerife do voto alheio? Tudo começou num encontro super amigável, aquela resenha básica, um cafezinho institucional de altíssimo nível entre o ministro Gilmar Mendes, o nosso eterno Dom Corleone do Cerrado, e o presidente Lula. O clima nos bastidores, segundo as más línguas da corte e o tarimbado jornalista Lauro Jardim, não era nada amigável. Não tinha aroma de paz no ar. O Lula, que de bobo não tem nem um mindinho, andou reclamando pelos cantos da vida sobre o STF. E o Gilmar Mendes foi lá fazer o quê? Chorar as pitangas? Pedir desculpas? Não! Ele foi alertar o Lula sobre o desgaste gigantesco, monumental, tamanho hercúleo que o STF está sofrendo perante a opinião pública. O tribunal está mais queimado que torrada esquecida no tostador. E olha que a insatisfação popular não é pouca coisa não, viu? O motivo principal da dor de cabeça do Gilmarzão no momento tem nome, sobrenome e CNPJ bancário. O famigerado caso Banco. O povo brasileiro está completamente descrente. A credibilidade da Suprema Corte está ali, no chão, disputando popularidade com nota de R$3 ou com promessa de político em ano eleitoral. Num encontro recente com Lula, Gilmar Mendes alertou o presidente, que mais de uma vez disse estar preocupado com o desgaste que o STF está sofrendo, sobretudo com o caso Master. O senhor andou falando do STF, mas será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nestas eleições. Olha, eu não sei não, mas isso que o Gilmar falou pro Lula parece mais uma ameaça. O que o Gilmar fez? Ele faz o que a velha política faz de melhor. Ele dá um bote. Ele parte com os dois pés no peito para o ataque e manda um recadinho nada sutil diretamente para o coração do Palácio do Assalto, digo, Planalto. Prestem muita, mas muita atenção na frase exata que o Gilmar Mendes soltou para o presidente da República. Eu quero que vocês guardem isso na mente, porque ela resume o Brasil atual. Ele disse com aquela voz sussurrada, mansa, fria, quase de um sussurro de um padrinho mafioso: o senhor andou falando do STF, mas será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nessas eleições. Oi? Como é que é? Deixa eu ver se o meu neurônio restante entendeu direito. Vigiar o TSE? O Supremo Tribunal Federal, que institucionalmente não tem absolutamente nada a ver com a engrenagem do processo eleitoral direto, avisando na cara lavada do presidente da República que vai tutelar, monitorar e colocar sob rédea curta o Tribunal Superior Eleitoral. Lula, você andou reclamando do STF, mas lembre-se que seremos nós que fiscalizaremos a sua eleição. Completamente normal e nada mafioso. É muito suco puro e concentrado do Bananil. O cara meteu uma ameaça velada de quinta categoria, uma cobrança de fatura atrasada com juros e correção monetária, tudo ali, no mesmo cafezinho, enquanto limpava a boca no guardanapo de papel. Isso é pura interferência espúria, ativismo judicial escancarado em nível nuclear, e o cidadão de toga já deveria sofrer um processo de impeachment imediato por quebra de decoro e invasão de competência. Mas
A gente tá cansado de saber que no Bananil, o impeachment de ministro do STF é lenda urbana, folclore nacional, tipo a loira do banheiro, o Saci Pererê ou a honestidade do PT. O Senado Federal, que deveria fiscalizar os deuses, prefere se fingir de morto para continuar recebendo emendas parlamentares. Agora você, que está aí me assistindo no conforto do seu sofá, me pergunta: Luiz, meu caro sabujo da política, por que diabos o Gilmar Mendes acordou com essa vontade louca de ser bedel e inspetor de aluno e guarda de trânsito do TSE? Ah, meus amiguinhos, a resposta não é jurídica, não está nos livros de doutrina, é matemática pura e simples. É só a gente olhar para quem vai sentar na cadeira mais alta do comando do TSE durante o período crucial das eleições. A presidência e a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral estarão, respectivamente, nas mãos de Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Sim, meus amiguinhos, exatamente eles, os dois únicos ministros indicados ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. De repente, num estalar de dedos, o ambiente do TSE virou um território hostil, uma selva perigosa para a velha panela suprema que manda e desmanda no país há décadas. Eles entraram em pânico absoluto, um desespero digno de filme de terror, porque o TSE não está mais blindado nas mãos dos parças, dos amigos do peito, daquela turma do cafezinho em Lisboa. O Nunes Marques e o André Mendonça não fazem parte daquela banda podre do STF. Vocês sabem de quem eu estou falando. O fato irrefutável é que, sob o comando de Nunes Marques, o TSE passou a ser enxergado como um verdadeiro risco eleitoral para aquela ala ideológica do STF que simplesmente adora controlar o tabuleiro, ditar as regras do jogo no meio da partida e emplacar as suas próprias preferências políticas de bastidor. Ou seja, Mendonça e Nunes estão sob vigilância. É o STF tentando colocar de forma virtual uma tornozeleira eletrônica psicológica no comando do TSE. É o cúmulo do autoritarismo disfarçado de defesa da democracia. Mas vocês acham que a máfia de toga dorme em serviço? Vocês acham que eles tiram folga ou saem de férias? Claro que não. Eles não vão apenas se sentar e vigiar. Eles são proativos na arte do controle. Eles já começaram, de forma milimetricamente calculada, a sabotar, desidratar e esvaziar o poder real do TSE, antes mesmo de a campanha eleitoral de fato pegar fogo nas ruas. Sabendo antecipadamente que o Nunes Marques ia assumir a cadeira de presidente da Corte Eleitoral, a nossa querida Liga da Justiça, ao contrário, capitaneada pela dupla dinâmica Gilmar e Chandler Clayson, tomou uma decisão de bastidor. O TSE precisava virar um órgão meramente decorativo, uma casca vazia. Foi o próprio STF, atropelando a Justiça Eleitoral, que já partiu para cima com dentes e garras contra os pré-candidatos de oposição ao governo atual. Querem exemplos práticos para passar raiva junto comigo? Vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro. Quem foi que abriu um inquérito pesado contra ele para investigar uma suposta calúnia contra o Lula? Foi o TSE? Não. Foi o senhor Alexandre de Moraes, diretamente de dentro do STF. E o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema? O Gilmar Mendes, num gesto de pura bondade evangélica, pediu para o Moraes incluir no cara no infinito, eterno, imensurável e onipotente inquérito das fake news, aquele buraco negro jurídico onde cabe o universo inteiro e não existe direito de defesa. Vocês conseguem compreender com clareza mental a jogada de xadrez 4D que esses caras estão armando na nossa cara? A estratégia central da dupla Chandler Clayson e Gilmar é reduzir a cadeira presidencial do Nunes Marques a pó de traque durante o processo eleitoral. O plano é concentrar todo, absolutamente todo o poder de fogo político e punitivo dentro do próprio STF, onde eles têm a maioria esmagadora, onde eles mandam prender de manhã e mandam soltar à tarde quem eles bem entenderem. Eles impulsaram no TSE uma verdadeira rainha da Inglaterra. O Cássio Nunes Marques vai ficar sentado naquela cadeira imponente apenas para acenar para as câmeras, tomar um chá inglês com torrada, assinar papéis burocráticos e dizer: muito bonito o processo, parabéns aos envolvidos. Enquanto o STF, lá do outro lado da praça, puxa o tapete e corta as cabeças de qualquer candidato que ousar sair da linha vermelha traçada por eles e pelo Lula. Mas vamos fazer aqui um exercício maravilhoso, terapêutico e refrescante de memória coletiva. Vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo. Ano da graça de 2022. O sol brilhava no horizonte, os passarinhos cantavam alegremente nas árvores, a democracia estava pujante. Alguém aqui puxa pela memória e lembra de ter ouvido Gilmar Mendes abrir a boca para dizer que o STF precisava vigiar o TSE?
Alguém lembra de alguma preocupação com a lisura, com o equilíbrio ou com o desgaste da corte eleitoral? Pois é, ninguém. Um silêncio ensurdecedor tomava conta dos corredores de Brasília. E por que esse duplo padrão, meus amigos? Porque em 2022, quem mandava, desmandava, reinava e governava com mão de ferro no TSE era ninguém menos que o imperador careca supremo da Via Láctea, o xerife das redes sociais, o senhor Alexandre Uglandi. Quando era o Xandão lá na presidência do tribunal, conduzindo as eleições daquele jeitinho peculiar que a gente acompanhou de perto, com todo aquele modus operandi sombrio, heterodoxo e de bastidor que o tal do assessor Tagliaferro andou vazando e denunciando nos jornais, o STF achava tudo lindo. Meus amiguinhos, minhas amiguinhas, o que a gente está assistindo de camarote no Bananil de hoje é o puro suco, sem açúcar e com muito veneno, do desespero institucional de uma casta que se encastelou no poder. O STF finalmente percebeu, através das pesquisas internas e do termômetro das redes sociais, que o povo brasileiro não engole mais, de jeito nenhum, essa historinha carochinha de que eles são os nobres defensores da democracia contra o fascismo. Essa narrativa derreteu. O desgaste popular do qual o Lula reclamou e que o próprio Gilmar Mendes foi obrigado a admitir no cafezinho é real, é palpável, é assustador para eles. A aprovação pública da nossa Suprema Corte está cavando o chão, enterrada lá na camada mais profunda do pré-sal, junto com a credibilidade do Congresso. E, como esses ministros já entenderam que não conseguem mais reconquistar o respeito sincero, a admiração e a autoridade moral do povo pela via legítima da justiça justa, rápida e imparcial, o que eles fazem? Eles tentam manter o controle absoluto da nação na base do grito, da força bruta, do aparelhamento estatal, do medo e da ameaça direta a qualquer outra instituição que tente respirar sem autorização prévia. A mensagem subliminar, que de subliminar não tem nada, deixada na mesa do Stalinácio, foi clara como a luz do dia. Fique esperto. A gente vigia você, a gente vigia o TSE, a gente vigia a sua oposição, e aqui nesse tabuleiro de xadrez chamado Brasil, quem dá as cartas, quem dita as regras e quem escolhe o vencedor, somos nós de toga. Então já sabe, se até o Lula está descobrindo que o Poseidon de toga não perdoa calote, imagina nós, meros mortais. Abre o olho com as suas promessas, clica no gostei antes que os cavalos do Gilmar venham atrás de você e até o próximo apocalipse. Fui. Usa Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.